Pai do Senhor, meus irmãos, vou ler um texto agora que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 18 a seguir, que traz como epígrafe o jovem rico. E diz assim, que se encontra também esse mesmo versículo em Mateus 18, versículo 16 a 31, e Marcos 10 e 17 a 31 também, que diz assim, e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não sabe os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunha, honra o teu pai e a tua mãe. E disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficou muito triste, disse, como é difícil Disse-lhe Jesus, dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Nós poderíamos tirar várias lições deste texto. Poderíamos falar aqui que Jesus sabe exatamente o que falta em cada um de nós. Poderíamos falar que Jesus sabia que aquele homem, apesar de ser um religioso, apesar de ele cumprir todos os requisitos da lei, ele era preso ao dinheiro. Ele tinha um amor muito grande pelo dinheiro. Mas não é disso que queremos falar. Podemos falar que aqui também que ele se justifica claramente diante de Deus, coisa que Jesus já sabia. Mas não é disso ainda que queremos falar. Mas vou falar. Não quero falar, mas vou falar um pouco desses termos. É mais fácil entrar, dificilmente entrar o rico no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar e entrar no fundo da agulha do que um rico se salvar. Bom, se você olhar a grosso modo, sem ler, sem conhecer o contexto histórico, você é capaz de pregar que os ricos não se salvam. Porque Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fundo do agulha ou entrar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Se você olhar, não por uma metáfora, se você olhar não por uma expressão, né, que você usa, o eufemismo que você usa uma palavra para amenizar outra, talvez você não compreenda. Mas para que compreendamos esse versículo, precisamos entender o que Jesus disse mesmo. Qual era a finalidade daquilo que Jesus estava falando? Ora, em Jerusalém havia decretos. Então, com medo dos saqueadores, dos invasores, os grandes portais da cidade fechavam às 18 horas. Então, todas aquelas pessoas, os comerciantes que viajavam para fora, eles apressavam-se para que chegasse antes das 18 horas, enquanto os portões principais estavam fechados. Então, se chegasse depois das 18 horas, os portões estavam fechados. E agora, ninguém entraria mais na cidade? Como faria? Para resolver essa questão, criaram portões, pequenos portões. Portões que passavam um de cada vez. Isso é, passava um camelo, mas sem a carga,
Passava um camelo sem os seus apretestos, só apenas o camelo sozinho passava. E era uma grande humilhação para aqueles ricos que viajavam, fazendo, trocando mercadoria. Quando chegava a partir das 18 horas, que eles eram obrigados a descer dos camelos, tirar toda a carga do camelo, passar o camelo sem nada, pelado do jeito que nasceu, para o outro lado do muro, e depois refazer tudo novamente. E é essa passagem que causava um certo transtorno para os ricos, que Jesus que era chamado de agulha. Pois você tinha os portões imensos, mas tinha essas pequenas passagens que só passava o camelo sem a carga, sem a cangaia na nossa linguagem aqui, baiana. Então por isso que Jesus diz que é mais fácil um camelo passar no fundo do agulha. Isso é, mesmo que aquela pessoa chegasse às 18 horas, após as 18 horas, ele tinha uma opção. Ou procurar uma estalagem por orgulho pessoal, ou se ele fosse um pouco humilde, ele dizia, não, eu vou chegar em casa. Ele descia do camelo, aos pés daquele muro de Jerusalém, tirava toda a carga do camelo, todo aquele processo todo, que não é fácil pelo tamanho do camelo, a altura do camelo, botar no chão, passar o camelo para o outro lado, depois passar toda aquela tralha que coloca em cima do camelo, depois pegar toda a carga, passar aos poucos, várias vezes, porque o camelo pode pegar até 1 tonelada, passar várias vezes aquela carga, depois colocar de novo no camelo para chegar à sua estrada. Não eram todos que faziam. Mas Jesus disse que alguns faziam, que disse que era mais fácil uma pessoa fazer isso. Então o fundo da agulha, não é? Jesus não disse que era pecado ter riqueza, Jesus fala do amor ao dinheiro. E nesse caso aí, ele está se referindo a uma passagem estreita que há nos muros de Jerusalém. Então, o fundo da agulha era, na verdade, o nome dado a uma das passagens estreitas dos muros de Jerusalém, em que o camelo era obrigado a passar sozinho, sem a carga. Tinham que refazer, desfazer e refazer após passar o muro. Que Jesus Cristo nos ensine, que Jesus Cristo nos conforte, para que possamos compreender a sua palavra. Tente entender, tente conhecer. Nunca ensine aquilo que você não aprendeu. Nunca ensine apenas porque ouviu alguém falar. Vá na fonte, pesquise. Que Jesus te abençoe.